Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, segunda-feira, segundo dia da semana. Hoje nós estamos voltando ao trabalho, né? As atividades. Quem trabalha, quem estuda está voltando às escolas, às faculdades, cada um nas suas ocupações. Pois nós temos que ter ocupações, temos que ter metas. E entre essas metas, a principal é a nossa vida espiritual, a salvação de nossa alma. Vivemos num mundo conturbado, um mundo complicado, um mundo cheio de depressões, de tristezas, de problemas. Mas nós devemos sempre seguir a palavra de Jesus. E ele disse o quê? Não se perturbeis, não se preocupeis com quando vocês ouvirem falar de revoluções, de guerras, de terremotos, de enchentes. Isso Jesus disse. Não fiquem perturbados, nem aperreados. Tudo isso é necessário antes do fim. Então, devemos sempre manter nossa calma, nossa fé, porque a nossa paz só pertence a nós. Não deixe que ninguém tire sua paz. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas você tem que reagir de forma positiva. Quando você reage de forma impulsiva, de forma agressiva, você está dando direito ao outro a tirar a sua paz. E a sua paz pertence a você. Você é quem diz se vai tirar a sua paz ou não. Mantenha sempre a calma, mantenha sempre o seu pensamento fixo numa solução inteligente. Às vezes nós perdemos a paciência e agimos por impulso, mas isso não é bom. Isso tira o nosso sossego e nós estamos dando poder a outra pessoa de nos estressar, de nos entristecer. E esse poder pertence só a nós, a gente não pode passar isso para ninguém. Deixe os outros fazer o que eles quiserem, porque, segundo os pensadores dizem, não é como você vai reagir. Depende da sua reação. Depende do que você deixa lhe afetar. Por isso, vamos manter sempre a nossa paz, porque somente nós temos o poder de perdê-la ou não. E o evangelho de hoje, nessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro, do ano da graça 2025, nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos hoje que essas pessoas levavam os doentes. Levavam seus amigos, seus parentes para tocar, pelo menos na barra das vestes de Jesus. Ainda hoje nós procuramos Jesus. Às vezes tem pessoas que dizem que não acham, que não se encontram. Outras pessoas dizem, venha aqui para a minha igreja, aceite Jesus. Mas se nós somos cristãos batizados, nós já aceitamos Jesus. Através dos nossos pais e nossos padrinhos, fomos batizados na nossa igreja católica. E depois confirmamos esse batismo através do crisma, já quando tínhamos conhecimento do que estava acontecendo. Então já somos batizados. E na oração diz o quê? Confesso um só batismo. Porque não existe dois batismos, só existe um. Se você foi batizado na igreja católica, você é católico, seguidor de Cristo. E recebeu a unção, recebeu o óleo, a velha acesa, desceu sobre você o Espírito Santo. E tudo isso foi confirmado pela fé dos seus pais e padrinhos. Então, não existe essa história de outro batismo. Mas voltando ao Evangelho, nós vemos aqui que as pessoas tocavam o manto, a veste de Jesus e ficavam curadas.
nós também temos esse poder de curar as pessoas. E também devemos ser curados por outras pessoas. Para isso, precisamos só acreditar, ter a fé necessária. Quantas mães, quantos pais curam seus filhos de tristezas, com bons conselhos, com atitudes positivas, com o exemplo que eles dão para os filhos, para as filhas durante a vida. Quantos idosos, quantas pessoas mais experientes do que nós nos orientam, quantos padres, quantos bispos dizem o caminho espiritual a seguir. São curas, são curas. Tudo isso dado por o Espírito Santo, por Deus, a Santíssima Trindade. E, como eu costumo sempre falar aqui nos meus vídeos, desses anos de caminhada, esses anos de aprendizado, onde nós estamos sempre aprendendo com outras pessoas, estamos sempre procurando absorver o conhecimento e o entendimento de outras pessoas. Mais um testemunho durante essa caminhada. Num Adonai que houve aqui na minha cidade de Salgueiro, um casal já estava há 10 anos tentando ter um filho. 10 anos de casados, tinham feito tratamento já, mas nada de filho. E eles ficavam muito tristes, eles queriam um filho. E num desses Adonai, o pai em oração, na hora da adoração ao Santíssimo, ele que é devoto de Nossa Senhora das Graças, ele pediu com muita fé, durante a adoração, que Nossa Senhora intercedesse junto a Jesus para que fosse concebido um filho para aquele casal. O pai pedindo de joelho com os olhos fechados, e ele diz: Flávio, eu ouvi no meu ouvido uma voz da mulher bem suave, uma voz assim tipo angelical, e ela dizia: o ano que vem você vai estar aqui com uma filhinha no braço. Com uma filhinha no braço. E ele abriu os olhos e olhou quem estava perto dele. Todo mundo estava em oração, com os olhos fechados, não tinha nenhuma mulher perto dele. E ele ouviu claramente a mulher falando no ouvido dele: o ano que vem você vai estar aqui, no próximo Adonai, com uma filhinha no braço. E depois do Adonai, 1 mês e 15 dias depois, a esposa dele fez exame e foi contestado que ela estava grávida. E no ano seguinte, realmente, eles estavam lá com a filhinha recém-nascida, poucos meses, né? E isso é um testemunho de hoje. Então, dizer a vocês que tenham sempre a esperança, sempre a fé acesa. Peçam a Nossa Senhora, ou qualquer uma de Nossa Senhora que nós conhecemos, todas são a mesma Nossa Senhora. Peça para interceder junto ao seu Filho Jesus, porque quando ela pede, o Filho não nega. Então temos que ter essa fé verdadeira, com o joelho no chão, em oração, para que também as nossas graças sejam atendidas, os nossos pedidos sejam realizados. Porque Jesus disse aqui: só quem pode ir ao Pai através de mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. O que foi que Pedro disse? Só tu tem palavras de vida eterna. Então nós temos que analisar esses momentos, essas frases, esses acontecimentos. Esse é apenas um testemunho. Mas se a gente fosse falar aqui, são milhares de testemunhos. Pessoas que oraram, rezaram e viram a graça acontecer. Talvez se sua graça, seu pedido não foi atendido ainda, é porque não chegou o dia. Talvez ainda não chegou a hora certa. Mas continue com fé, com esperança e sempre dizendo: que seja feito a tua vontade, não a minha. Isso é o mais importante, porque às vezes também estamos pedindo coisas que não vão ser bom para nós. E no Evangelho de hoje, ele termina assim: e todos quantos tocavam ficavam curados. Então vejam, meus amigos e minhas amigas, quais são as curas que nós estamos precisando? Quais são as curas que seus amigos, seus parentes, sua família está precisando? São muitas curas. Quantas famílias a gente visita, quantas famílias frequentam a igreja através da missa, de grupos, de encontros, e relatam cada situação difíceis. Quantas esposas estão desesperadas, querendo salvar seu casamento.
Quantos maridos que estão arrependidos do que fizeram? A gente ouve muitos testemunhos, mas é preciso que a gente também toque o manto de Jesus para que nós também ficamos curados, para que nós também possamos alcançar a graça desejada. É preciso que a gente toque Jesus com fé, não uma fé de momento, mas uma fé verdadeira, uma fé íntima, uma fé duradoura. Essa fé tem que ser importante, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Mas dizer a você hoje, nessa segunda-feira, que eu sei quais são os problemas do casal, eu sei quais são os problemas da família. Eles são sempre muito parecidos. A gente só muda o nome e o endereço da família, mas os problemas são bem parecidos. E a alegria também. Quantas famílias reunidas, quantas famílias de encontram final de semana, pai, mãe, filhos, netos, uma maior alegria. Não é só problema. O mundo de hoje traz mais dificuldades para as famílias. Os pais ensinam uma coisa em casa, a mídia, o celular, a televisão ensina outra. Mas devemos batalhar. Nunca foi fácil para o cristão. Hoje nós temos a liberdade de nos reunir publicamente, nós temos a liberdade de frequentar a nossa igreja publicamente, nós temos a liberdade de pregar nas ruas, mas na igreja primitiva não foi assim. Nós sabemos que os cristãos no começo se reuniam a portas fechadas, escondidas, tinham que colocar símbolos nas portas para identificar quem era cristão, eram perseguidos, eram mortos, eram jogados aos leões. E hoje? Quais são os leões que ainda atacam os cristãos? Quais são os leões que atacam ainda a nossa família? É preciso que a gente reflita, mas mantenha sempre a fé firme e forte para alcançarmos as graças de Deus. Dizer a vocês que envie esse vídeo para seus amigos, para suas famílias, em outros grupos, para que mais pessoas possam se inscrever no canal e a gente poder, assim, levar a palavra a mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe. Deixe seu like.